Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Nesta noite, enquanto você dorme, eu vou orar, pedindo a Deus que limpe todas as energias ruins que possam estar ao seu redor. Peça o que quiser nos comentários, ou apenas escreva Amém. Se puder, também clique no like, deixe um gostei neste vídeo, para que assim muitas outras pessoas tenham acesso a esta oração. Feche os olhos, respire profundamente e permita que a presença de Deus te envolva completamente nesta noite de sono. A nossa oração começa agora. Deus amado, esta noite sagrada, eu ergo as minhas mãos, direcionando para essa pessoa que escuta a minha voz. Eu peço, Deus, que o Senhor envie o seu exército de anjos para visitar esta casa, este quarto, para visitar este coração. Que os seus anjos, meu Deus, comecem agora a limpar todas as energias ruins. Que toda inveja, olho gordo, más intenções, pensamentos negativos, que tudo isso seja arrancado da alma dessa pessoa. Que toda vibração de destruição, medo ou tristeza que tenha sido lançada por palavras, pensamentos ou intenções, que seja tudo anulado pelo poder de Deus. Que um escudo de luz protetora se forme ao redor dessa pessoa, protegendo de falsos amigos, de inimigos declarados e inimigos ocultos, de gente que sorri por fora, mas que deseja o mal por dentro. Eu peço, Deus, que os teus anjos façam uma varredura espiritual neste lar, retirando toda a carga negativa, toda a dor acumulada, todo o trauma que ainda emana dor e repete padrões de sofrimento. Que toda a energia pesada acumulada nos ombros, nas costas, no coração, seja agora levada embora pelas mãos de luz dos seres celestiais que limpam, restauram e abençoam esta casa. Que os caminhos dessa pessoa que me escuta se abram definitivamente, que a prosperidade comece a fluir, que os milagres sejam ativados nesta vida. Senhor, meu Deus, passa na frente, tira todos os obstáculos, desvie todo o mal, anule todas as palavras malditas lançadas contra essa pessoa. Apague, Senhor, todo o sentimento de inveja que foi direcionado a ela, que toda vibração de escassez, de fracasso, de dor e humilhação se transforme agora em fé, abundância, vitória e alegria. Que a luz de Deus entre neste corpo, nesta alma e nesta mente, e que tudo o que não vem de Deus seja agora dissolvido. Eu declaro com fé que enquanto essa pessoa dorme, Deus está trabalhando em silêncio. Deus está limpando, restaurando, curando e abençoando você. Que o seu sono seja leve, que a sua alma descanse e que amanhã, ao abrir os olhos, você sinta que um novo tempo começou. Você dorme em paz. Toda a energia pesada foi apagada nesta noite. Seu corpo está protegido. Seu espírito está purificado. A luz de Deus te envolve. Os anjos de Deus te protegem. Seus caminhos estão abertos. Nada e nem ninguém pode prejudicar o seu crescimento, a sua expansão. Deus está com você. A inveja foi anulada e você dorme em paz. Você dorme feliz. Você dorme sabendo que de hoje em diante tudo se transforma para você positivamente.
Deus amado, esta noite sagrada, eu ergo as minhas mãos, direcionando para essa pessoa que escuta a minha voz. Eu peço, Deus, que o Senhor envie o seu exército de anjos para visitar esta casa, este quarto, para visitar este coração. Que os seus anjos, meu Deus, comecem agora a limpar todas as energias ruins. Que toda inveja, olho gordo, más intenções, pensamentos negativos, que tudo isso seja arrancado da alma dessa pessoa. Que toda vibração de destruição, medo ou tristeza, que tenha sido lançada por palavras, pensamentos ou intenções, que seja tudo anulado pelo poder de Deus. Que um escudo de luz protetora se forme ao redor dessa pessoa, protegendo de falsos amigos, de inimigos declarados e inimigos ocultos, de gente que sorri por fora, mas que deseja o mal por dentro. Eu peço, Deus, que os teus anjos façam uma varredura espiritual neste lar, retirando toda a carga negativa, toda dor acumulada, todo trauma que ainda emana dor e repete padrões de sofrimento. Que toda a energia pesada acumulada nos ombros, nas costas, no coração, seja agora levada embora pelas mãos de luz dos seres celestiais que limpam, restauram e abençoam esta casa. Que os caminhos dessa pessoa que me escuta se abram definitivamente, que a prosperidade comece a fluir, que os milagres sejam ativados nesta vida. Senhor, meu Deus, passa na frente, tira todos os obstáculos, desvie todo o mal, anule todas as palavras malditas lançadas contra essa pessoa. Apague, Senhor, todo o sentimento de inveja que foi direcionado a ela. Que toda a vibração de escassez, de fracasso, de dor e humilhação se transforme agora em fé, abundância, vitória e alegria. Que a luz de Deus entre neste corpo, nesta alma e nesta mente, e que tudo o que não vem de Deus seja agora dissolvido. Eu declaro com fé que enquanto essa pessoa dorme, Deus está trabalhando em silêncio. Deus está limpando, restaurando, curando e abençoando você. Que o seu sono seja leve, que a sua alma descanse e que amanhã, ao abrir os olhos, você sinta que um novo tempo começou. Você dorme em paz. Toda a energia pesada foi apagada nesta noite. Seu corpo está protegido. Seu espírito está purificado. A luz de Deus te envolve. Os anjos de Deus te protegem. Seus caminhos estão abertos. Nada e nem ninguém pode prejudicar o seu crescimento, a sua expansão. Deus está com você. A inveja foi anulada. E você dorme em paz, você dorme feliz, você dorme sabendo que de hoje em diante tudo se transforma para você positivamente. Deus amado, esta noite sagrada, eu ergo as minhas mãos, direcionando para essa pessoa que escuta a minha voz. Eu peço, Deus, que o Senhor envie o seu exército de anjos para visitar esta casa, este quarto, para visitar este coração. Que os seus anjos, meu Deus, comecem agora a limpar todas as energias ruins. Que toda inveja, olho gordo, más intenções, pensamentos negativos, que tudo isso seja arrancado da alma dessa pessoa. Que toda vibração de destruição,
medo ou tristeza que tenha sido lançada por palavras, pensamentos ou intenções, que seja tudo anulado pelo poder de Deus. Que um escudo de luz protetora se forme ao redor dessa pessoa, protegendo de falsos amigos, de inimigos declarados e inimigos ocultos, de gente que sorri por fora, mas que deseja o mal por dentro. Eu peço, Deus, que os teus anjos façam uma varredura espiritual neste lar, retirando toda a carga negativa, toda dor acumulada, todo trauma que ainda emana dor e repete padrões de sofrimento. Que toda a energia pesada acumulada nos ombros, nas costas, no coração, seja agora levada embora pelas mãos de luz dos seres celestiais que limpam, restauram e abençoam esta casa. Que os caminhos dessa pessoa que me escuta se abram definitivamente, que a prosperidade comece a fluir, que os milagres sejam ativados nesta vida. Senhor, meu Deus, passa na frente. Tira todos os obstáculos, desvie todo o mal, anule todas as palavras malditas lançadas contra essa pessoa. Apague, Senhor, todo o sentimento de inveja que foi direcionado a ela. Que toda vibração de escassez, de fracasso, de dor e humilhação se transforme agora em fé, abundância, vitória e alegria. Que a luz de Deus entre neste corpo, nesta alma e nesta mente, e que tudo o que não vem de Deus seja agora dissolvido. Eu declaro com fé que enquanto essa pessoa dorme, Deus está trabalhando em silêncio. Deus está limpando, restaurando, curando e abençoando você. Que o seu sono seja leve, que a sua alma descanse e que amanhã, ao abrir os olhos, você sinta que um novo tempo começou. Você dorme em paz. Toda a energia pesada foi apagada nesta noite. Seu corpo está protegido. Seu espírito está purificado. A luz de Deus te envolve. Os anjos de Deus te protegem. Seus caminhos estão abertos. Nada e nem ninguém pode prejudicar o seu crescimento, a sua expansão. Deus está com você. A inveja foi anulada. E você dorme em paz, você dorme feliz, você dorme sabendo que de hoje em diante tudo se transforma para você positivamente. Deus amado, esta noite sagrada, eu ergo as minhas mãos, direcionando para essa pessoa que escuta a minha voz. Eu peço, Deus, que o Senhor envie o seu exército de anjos para visitar esta casa, este quarto, para visitar este coração. Que os seus anjos, meu Deus, comecem agora a limpar todas as energias ruins. Que toda inveja, olho gordo, más intenções, pensamentos negativos, que tudo isso seja arrancado da alma dessa pessoa. Que toda vibração de destruição, medo ou tristeza que tenha sido lançada por palavras, pensamentos ou intenções, que seja tudo anulado pelo poder de Deus. Que um escudo de luz protetora se forme ao redor dessa pessoa, protegendo de falsos amigos, de inimigos declarados e inimigos ocultos, de gente que sorri por fora, mas que deseja o mal por dentro. Eu peço, Deus, que os teus anjos façam uma varredura espiritual neste lar, retirando toda a carga negativa, toda a dor acumulada,
todo trauma que ainda emana dor e repete padrões de sofrimento. Que toda a energia pesada acumulada nos ombros, nas costas, no coração, seja agora levada embora pelas mãos de luz dos seres celestiais que limpam, restauram e abençoam esta casa. Que os caminhos dessa pessoa que me escuta se abram definitivamente. Que a prosperidade comece a fluir. Que os milagres sejam ativados nesta vida. Senhor, meu Deus, passa na frente. Tira todos os obstáculos. Desvie todo o mal. Anule todas as palavras malditas lançadas contra essa pessoa. Apague, Senhor, todo o sentimento de inveja que foi direcionado a ela. Que toda vibração de escassez, de fracasso, de dor e humilhação se transforme agora em fé, abundância, vitória e alegria. Que a luz de Deus entre neste corpo, nesta alma e nesta mente, e que tudo o que não vem de Deus seja agora dissolvido. Eu declaro com fé que enquanto essa pessoa dorme, Deus está trabalhando em silêncio. Deus está limpando, restaurando, curando e abençoando você. Que o seu sono seja leve, que a sua alma descanse e que amanhã, ao abrir os olhos, você sinta que um novo tempo começou. Você dorme em paz. Toda a energia pesada foi apagada nesta noite. Seu corpo está protegido. Seu espírito está purificado. A luz de Deus te envolve. Os anjos de Deus te protegem. Seus caminhos estão abertos. Nada e nem ninguém pode prejudicar o seu crescimento, a sua expansão. Deus está com você. A inveja foi anulada. E você dorme em paz, você dorme feliz, você dorme sabendo que de hoje em diante tudo se transforma para você positivamente. Deus amado, esta noite sagrada, eu ergo as minhas mãos, direcionando para essa pessoa que escuta a minha voz. Eu peço, Deus, que o Senhor envie o seu exército de anjos para visitar esta casa, este quarto, para visitar este coração. Que os seus anjos, meu Deus, comecem agora a limpar todas as energias ruins. Que toda inveja, olho gordo, más intenções, pensamentos negativos, que tudo isso seja arrancado da alma dessa pessoa. Que toda vibração de destruição, medo ou tristeza que tenha sido lançada por palavras, pensamentos ou intenções, que seja tudo anulado pelo poder de Deus. Que um escudo de luz protetora se forme ao redor dessa pessoa, protegendo de falsos amigos, de inimigos declarados e inimigos ocultos, de gente que sorri por fora, mas que deseja o mal por dentro. Eu peço, Deus, que os teus anjos façam uma varredura espiritual neste lar, retirando toda a carga negativa, toda dor acumulada, todo trauma que ainda emana dor e repete padrões de sofrimento. Que toda a energia pesada acumulada nos ombros, nas costas, no coração, seja agora levada embora pelas mãos de luz dos seres celestiais que limpam, restauram e abençoam esta casa. Que os caminhos dessa pessoa que me escuta se abram definitivamente. Que a prosperidade comece a fluir. Que os milagres sejam ativados nesta vida. Senhor, meu Deus, passa na frente. Tira todos os obstáculos. Desvie todo o mal.
Anule todas as palavras malditas lançadas contra essa pessoa. Apague, Senhor, todo o sentimento de inveja que foi direcionado a ela. Que toda vibração de escassez, de fracasso, de dor e humilhação se transforme agora em fé, abundância, vitória e alegria. Que a luz de Deus entre neste corpo, nesta alma e nesta mente, e que tudo o que não vem de Deus seja agora dissolvido. Eu declaro com fé que enquanto essa pessoa dorme, Deus está trabalhando em silêncio. Deus está limpando, restaurando, curando e abençoando você. Que o seu sono seja leve, que a sua alma descanse e que amanhã, ao abrir os olhos, você sinta que um novo tempo começou. Você dorme em paz. Toda a energia pesada foi apagada nesta noite. Seu corpo está protegido. Seu espírito está purificado. A luz de Deus te envolve. Os anjos de Deus te protegem. Seus caminhos estão abertos. Nada e nem ninguém pode prejudicar o seu crescimento, a sua expansão. Deus está com você. A inveja foi anulada. E você dorme em paz, você dorme feliz, você dorme sabendo que de hoje em diante tudo se transforma para você positivamente. Deus amado, esta noite sagrada, eu ergo as minhas mãos, direcionando para essa pessoa que escuta a minha voz. Eu peço, Deus, que o Senhor envie o seu exército de anjos para visitar esta casa, este quarto, para visitar este coração. Que os seus anjos, meu Deus, comecem agora a limpar todas as energias ruins. Que toda inveja, olho gordo, más intenções, pensamentos negativos, que tudo isso seja arrancado da alma dessa pessoa. Que toda vibração de destruição, medo ou tristeza que tenha sido lançada por palavras, pensamentos ou intenções, que seja tudo anulado pelo poder de Deus. Que um escudo de luz protetora se forme ao redor dessa pessoa, protegendo de falsos amigos, de inimigos declarados e inimigos ocultos, de gente que sorri por fora, mas que deseja o mal por dentro. Eu peço, Deus, que os teus anjos façam uma varredura espiritual neste lar, retirando toda a carga negativa, toda a dor acumulada, todo o trauma que ainda emana dor e repete padrões de sofrimento. Que toda a energia pesada acumulada nos ombros, nas costas, no coração, seja agora levada embora pelas mãos de luz dos seres celestiais que limpam, restauram e abençoam esta casa. Que os caminhos dessa pessoa que me escuta se abram definitivamente, que a prosperidade comece a fluir, que os milagres sejam ativados nesta vida. Senhor, meu Deus, passa na frente. Tira todos os obstáculos, desvie todo o mal, anule todas as palavras malditas lançadas contra essa pessoa. Apague, Senhor, todo o sentimento de inveja que foi direcionado a ela. Que toda vibração de escassez, de fracasso, de dor e humilhação se transforme agora em fé, abundância, vitória e alegria. Que a luz de Deus entre neste corpo, nesta alma e nesta mente, e que tudo o que não vem de Deus seja agora dissolvido. Eu declaro com fé que enquanto essa pessoa dorme, Deus está trabalhando em silêncio.
Deus está limpando, restaurando, curando e abençoando você. Que o seu sono seja leve, que a sua alma descanse e que amanhã, ao abrir os olhos, você sinta que um novo tempo começou. Você dorme em paz. Toda a energia pesada foi apagada nesta noite. Seu corpo está protegido. Seu espírito está purificado. A luz de Deus te envolve. Os anjos de Deus te protegem. Seus caminhos estão abertos. Nada e nem ninguém pode prejudicar o seu crescimento, a sua expansão. Deus está com você. A inveja foi anulada e você dorme em paz. Você dorme feliz. Você dorme sabendo que de hoje em diante tudo se transforma para você positivamente. Deus amado, esta noite sagrada, eu ergo as minhas mãos, direcionando para essa pessoa que escuta a minha voz. Eu peço, Deus, que o Senhor envie o seu exército de anjos para visitar esta casa, este quarto, para visitar este coração. Que os seus anjos, meu Deus, comecem agora a limpar todas as energias ruins. Que toda inveja, olho gordo, más intenções, pensamentos negativos, que tudo isso seja arrancado da alma dessa pessoa. Que toda vibração de destruição, medo ou tristeza, que tenha sido lançada por palavras, pensamentos ou intenções, que seja tudo anulado pelo poder de Deus. Que um escudo de luz protetora se forme ao redor dessa pessoa, protegendo de falsos amigos, de inimigos declarados e inimigos ocultos, de gente que sorri por fora, mas que deseja o mal por dentro. Eu peço, Deus, que os teus anjos façam uma varredura espiritual neste lar, retirando toda a carga negativa, toda a dor acumulada, todo o trauma que ainda emana dor e repete padrões de sofrimento. Que toda a energia pesada acumulada nos ombros, nas costas, no coração, seja agora levada embora pelas mãos de luz dos seres celestiais que limpam, restauram e abençoam esta casa. Que os caminhos dessa pessoa que me escuta se abram definitivamente, que a prosperidade comece a fluir, que os milagres sejam ativados nesta vida. Senhor, meu Deus, passa na frente. Tira todos os obstáculos, desvie todo o mal, anule todas as palavras malditas lançadas contra essa pessoa. Apague, Senhor, todo o sentimento de inveja que foi direcionado a ela. Que toda a vibração de escassez, de fracasso, de dor e humilhação se transforme agora em fé, abundância, vitória e alegria. Que a luz de Deus entre neste corpo, nesta alma e nesta mente, e que tudo o que não vem de Deus seja agora dissolvido. Eu declaro com fé que enquanto essa pessoa dorme, Deus está trabalhando em silêncio. Deus está limpando, restaurando, curando e abençoando você. Que o seu sono seja leve, que a sua alma descanse e que amanhã, ao abrir os olhos, você sinta que um novo tempo começou. Você dorme em paz. Toda a energia pesada foi apagada nesta noite. Seu corpo está protegido. Seu espírito está purificado. A luz de Deus te envolve. Os anjos de Deus te protegem. Seus caminhos estão abertos. Nada e nem ninguém pode prejudicar o seu crescimento, a sua expansão.
Deus está com você. A inveja foi anulada e você dorme em paz. Você dorme feliz. Você dorme sabendo que de hoje em diante tudo se transforma para você positivamente. Deus amado, esta noite sagrada, eu ergo as minhas mãos, direcionando para essa pessoa que escuta a minha voz. Eu peço, Deus, que o Senhor envie o seu exército de anjos para visitar esta casa, este quarto, para visitar este coração. Que os seus anjos, meu Deus, comecem agora a limpar todas as energias ruins. Que toda inveja, olho gordo, más intenções, pensamentos negativos, que tudo isso seja arrancado da alma dessa pessoa. Que toda vibração de destruição, medo ou tristeza, que tenha sido lançada por palavras, pensamentos ou intenções, que seja tudo anulado pelo poder de Deus. Que um escudo de luz protetora se forme ao redor dessa pessoa, protegendo de falsos amigos, de inimigos declarados e inimigos ocultos, de gente que sorri por fora, mas que deseja o mal por dentro. Eu peço, Deus, que os teus anjos façam uma varredura espiritual neste lar, retirando toda a carga negativa, toda a dor acumulada, todo o trauma que ainda emana dor e repete padrões de sofrimento. Que toda a energia pesada acumulada nos ombros, nas costas, no coração, seja agora levada embora pelas mãos de luz dos seres celestiais que limpam, restauram e abençoam esta casa. Que os caminhos dessa pessoa que me escuta se abram definitivamente, que a prosperidade comece a fluir, que os milagres sejam ativados nesta vida. Senhor, meu Deus, passa na frente. Tira todos os obstáculos, desvie todo o mal, anule todas as palavras malditas lançadas contra essa pessoa. Apague, Senhor, todo o sentimento de inveja que foi direcionado a ela. Que toda a vibração de escassez, de fracasso, de dor e humilhação se transforme agora em fé, abundância, vitória e alegria. Que a luz de Deus entre neste corpo, nesta alma e nesta mente, e que tudo o que não vem de Deus seja agora dissolvido. Eu declaro com fé que enquanto essa pessoa dorme, Deus está trabalhando em silêncio. Deus está limpando, restaurando, curando e abençoando você. Que o seu sono seja leve, que a sua alma descanse e que amanhã, ao abrir os olhos, você sinta que um novo tempo começou. Você dorme em paz. Toda a energia pesada foi apagada nesta noite. Seu corpo está protegido. Seu espírito está purificado. A luz de Deus te envolve. Os anjos de Deus te protegem. Seus caminhos estão abertos. Nada e nem ninguém pode prejudicar o seu crescimento, a sua expansão. Deus está com você. A inveja foi anulada e você dorme em paz. Você dorme feliz. Você dorme sabendo que de hoje em diante tudo se transforma para você positivamente. Deus amado, esta noite sagrada, eu ergo as minhas mãos, direcionando para essa pessoa que escuta a minha voz. Eu peço, Deus, que o Senhor envie o seu exército de anjos para visitar esta casa, este quarto, para visitar este coração. Que os seus anjos, meu Deus, comecem agora
a limpar todas as energias ruins. Que toda inveja, olho gordo, más intenções, pensamentos negativos, que tudo isso seja arrancado da alma dessa pessoa. Que toda vibração de destruição, medo ou tristeza, que tenha sido lançada por palavras, pensamentos ou intenções, que seja tudo anulado pelo poder de Deus. Que um escudo de luz protetora se forme ao redor dessa pessoa, protegendo de falsos amigos, de inimigos declarados e inimigos ocultos, de gente que sorri por fora, mas que deseja o mal por dentro. Eu peço, Deus, que os teus anjos façam uma varredura espiritual neste lar, retirando toda a carga negativa, toda dor acumulada, todo trauma que ainda emana dor e repete padrões de sofrimento. Que toda a energia pesada acumulada nos ombros, nas costas, no coração, seja agora levada embora pelas mãos de luz dos seres celestiais que limpam, restauram e abençoam esta casa. Que os caminhos dessa pessoa que me escuta se abram definitivamente. Que a prosperidade comece a fluir. Que os milagres sejam ativados nesta vida. Senhor, meu Deus, passa na frente. Tira todos os obstáculos. Desvie todo o mal. Anule todas as palavras malditas lançadas contra essa pessoa. Apague, Senhor, todo o sentimento de inveja que foi direcionado a ela. Que toda vibração de escassez, de fracasso, de dor e humilhação se transforme agora em fé, abundância, vitória e alegria. Que a luz de Deus entre neste corpo, nesta alma e nesta mente, e que tudo o que não vem de Deus seja agora dissolvido. Eu declaro com fé que enquanto essa pessoa dorme, Deus está trabalhando em silêncio. Deus está limpando, restaurando, curando e abençoando você. Que o seu sono seja leve, que a sua alma descanse e que amanhã, ao abrir os olhos, você sinta que um novo tempo começou. Você dorme em paz. Toda a energia pesada foi apagada nesta noite. Seu corpo está protegido. Seu espírito está purificado. A luz de Deus te envolve. Os anjos de Deus te protegem. Seus caminhos estão abertos. Nada e nem ninguém pode prejudicar o seu crescimento, a sua expansão. Deus está com você. A inveja foi anulada. E você dorme em paz, você dorme feliz, você dorme sabendo que de hoje em diante tudo se transforma para você positivamente. Deus amado, esta noite sagrada, eu ergo as minhas mãos, direcionando para essa pessoa que escuta a minha voz. Eu peço, Deus, que o Senhor envie o seu exército de anjos para visitar esta casa, este quarto, para visitar este coração. Que os seus anjos, meu Deus, comecem agora a limpar todas as energias ruins. Que toda inveja, olho gordo, más intenções, pensamentos negativos, que tudo isso seja arrancado da alma dessa pessoa. Que toda vibração de destruição, medo ou tristeza, que tenha sido lançada por palavras, pensamentos ou intenções, que seja tudo anulado pelo poder de Deus. Que um escudo de luz protetora se forme ao redor dessa pessoa, protegendo de falsos amigos, de inimigos declarados e inimigos ocultos,
de gente que sorri por fora, mas que deseja o mal por dentro. Eu peço, Deus, que os teus anjos façam uma varredura espiritual neste lar, retirando toda a carga negativa, toda dor acumulada, todo trauma que ainda emana dor e repete padrões de sofrimento. Que toda a energia pesada acumulada nos ombros, nas costas, no coração, seja agora levada embora pelas mãos de luz dos seres celestiais que limpam, restauram e abençoam esta casa. Que os caminhos dessa pessoa que me escuta se abram definitivamente, que a prosperidade comece a fluir, que os milagres sejam ativados nesta vida. Senhor, meu Deus, passa na frente. Tira todos os obstáculos, desvie todo o mal, anule todas as palavras malditas lançadas contra essa pessoa. Apague, Senhor, todo o sentimento de inveja que foi direcionado a ela. Que toda vibração de escassez, de fracasso, de dor e humilhação se transforme agora em fé, abundância, vitória e alegria. Que a luz de Deus entre neste corpo, nesta alma e nesta mente, e que tudo o que não vem de Deus seja agora dissolvido. Eu declaro com fé que enquanto essa pessoa dorme, Deus está trabalhando em silêncio. Deus está limpando, restaurando, curando e abençoando você. Que o seu sono seja leve, que a sua alma descanse e que amanhã, ao abrir os olhos, você sinta que um novo tempo começou. Você dorme em paz. Toda a energia pesada foi apagada nesta noite. Seu corpo está protegido. Seu espírito está purificado. A luz de Deus te envolve. Os anjos de Deus te protegem. Seus caminhos estão abertos. Nada e nem ninguém pode prejudicar o seu crescimento, a sua expansão. Deus está com você. A inveja foi anulada e você dorme em paz. Você dorme feliz. Você dorme sabendo que de hoje em diante tudo se transforma para você positivamente. Deus amado, esta noite sagrada, eu ergo as minhas mãos, direcionando para essa pessoa que escuta a minha voz. Eu peço, Deus, que o Senhor envie o seu exército de anjos para visitar esta casa, este quarto, para visitar este coração. Que os seus anjos, meu Deus, comecem agora a limpar todas as energias ruins. Que toda inveja, olho gordo, más intenções, pensamentos negativos, que tudo isso seja arrancado da alma dessa pessoa. Que toda vibração de destruição, medo ou tristeza que tenha sido lançada por palavras, pensamentos ou intenções, que seja tudo anulado pelo poder de Deus. Que um escudo de luz protetora se forme ao redor dessa pessoa, protegendo de falsos amigos, de inimigos declarados e inimigos ocultos, de gente que sorri por fora, mas que deseja o mal por dentro. Eu peço, Deus, que os teus anjos façam uma varredura espiritual neste lar, retirando toda a carga negativa, toda a dor acumulada, todo o trauma que ainda emana dor e repete padrões de sofrimento. Que toda a energia pesada acumulada nos ombros, nas costas, no coração, seja agora levada embora pelas mãos de luz dos seres celestiais que limpam, restauram e abençoam esta casa.
Que os caminhos dessa pessoa que me escuta se abram definitivamente. Que a prosperidade comece a fluir. Que os milagres sejam ativados nesta vida. Senhor, meu Deus, passa na frente. Tira todos os obstáculos. Desvie todo o mal. Anule todas as palavras malditas lançadas contra essa pessoa. Apague, Senhor, todo o sentimento de inveja que foi direcionado a ela. Que toda vibração de escassez, de fracasso, de dor e humilhação se transforme agora em fé, abundância, vitória e alegria. Que a luz de Deus entre neste corpo, nesta alma e nesta mente, e que tudo que não vem de Deus seja agora dissolvido. Eu declaro com fé que enquanto essa pessoa dorme, Deus está trabalhando em silêncio. Deus está limpando, restaurando, curando e abençoando você. Que o seu sono seja leve, que a sua alma descanse e que amanhã, ao abrir os olhos, você sinta que um novo tempo começou. Você dorme em paz. Toda a energia pesada foi apagada nesta noite. Seu corpo está protegido. Seu espírito está purificado. A luz de Deus te envolve. Os anjos de Deus te protegem. Seus caminhos estão abertos. Nada e nem ninguém pode prejudicar o seu crescimento, a sua expansão. Deus está com você. A inveja foi anulada. E você dorme em paz, você dorme feliz, você dorme sabendo que de hoje em diante tudo se transforma para você positivamente. Deus amado, esta noite sagrada, eu ergo as minhas mãos, direcionando para essa pessoa que escuta a minha voz. Eu peço, Deus, que o Senhor envie o seu exército de anjos para visitar esta casa, este quarto, para visitar este coração. Que os seus anjos, meu Deus, comecem agora a limpar todas as energias ruins. Que toda inveja, olho gordo, más intenções, pensamentos negativos, que tudo isso seja arrancado da alma dessa pessoa. Que toda vibração de destruição, medo ou tristeza que tenha sido lançada por palavras, pensamentos ou intenções, que seja tudo anulado pelo poder de Deus. Que um escudo de luz protetora se forme ao redor dessa pessoa, protegendo de falsos amigos, de inimigos declarados e inimigos ocultos, de gente que sorri por fora, mas que deseja o mal por dentro. Eu peço, Deus, que os teus anjos façam uma varredura espiritual neste lar, retirando toda a carga negativa, toda a dor acumulada, todo o trauma que ainda emana dor e repete padrões de sofrimento. Que toda a energia pesada acumulada nos ombros, nas costas, no coração, seja agora levada embora pelas mãos de luz dos seres celestiais que limpam, restauram e abençoam esta casa. Que os caminhos dessa pessoa que me escuta se abram definitivamente. Que a prosperidade comece a fluir. Que os milagres sejam ativados nesta vida. Senhor, meu Deus, passa na frente. Tira todos os obstáculos. Desvie todo o mal. Anule todas as palavras malditas lançadas contra essa pessoa. Apague, Senhor, todo o sentimento de inveja que foi direcionado a ela. Que toda vibração de escassez, de fracasso, de dor e humilhação se transforme agora em fé, abundância, vitória e alegria.
Que a luz de Deus entre neste corpo, nesta alma e nesta mente, e que tudo o que não vem de Deus seja agora dissolvido. Eu declaro com fé que enquanto essa pessoa dorme, Deus está trabalhando em silêncio. Deus está limpando, restaurando, curando e abençoando você. Que o seu sono seja leve, que a sua alma descanse e que amanhã, ao abrir os olhos, você sinta que um novo tempo começou. Você dorme em paz. Toda a energia pesada foi apagada nesta noite. Seu corpo está protegido. Seu espírito está purificado. A luz de Deus te envolve. Os anjos de Deus te protegem. Seus caminhos estão abertos. Nada e nem ninguém pode prejudicar o seu crescimento, a sua expansão. Deus está com você. A inveja foi anulada e você dorme em paz. Você dorme feliz. Você dorme sabendo que de hoje em diante tudo se transforma para você positivamente. Deus amado, esta noite sagrada, eu ergo as minhas mãos, direcionando para essa pessoa que escuta a minha voz. Eu peço, Deus, que o Senhor envie o seu exército de anjos para visitar esta casa, este quarto, para visitar este coração. Que os seus anjos, meu Deus, comecem agora a limpar todas as energias ruins. Que toda inveja, olho gordo, más intenções, pensamentos negativos, que tudo isso seja arrancado da alma dessa pessoa. Que toda vibração de destruição, medo ou tristeza, que tenha sido lançada por palavras, pensamentos ou intenções, que seja tudo anulado pelo poder de Deus. Que um escudo de luz protetora se forme ao redor dessa pessoa, protegendo de falsos amigos, de inimigos declarados e inimigos ocultos, de gente que sorri por fora, mas que deseja o mal por dentro. Eu peço, Deus, que os teus anjos façam uma varredura espiritual neste lar, retirando toda a carga negativa, toda a dor acumulada, todo o trauma que ainda emana dor e repete padrões de sofrimento. Que toda a energia pesada acumulada nos ombros, nas costas, no coração, seja agora levada embora pelas mãos de luz dos seres celestiais que limpam, restauram e abençoam esta casa. Que os caminhos dessa pessoa que me escuta se abram definitivamente, que a prosperidade comece a fluir, que os milagres sejam ativados nesta vida. Senhor, meu Deus, passa na frente. Tira todos os obstáculos, desvie todo o mal, anule todas as palavras malditas lançadas contra essa pessoa. Apague, Senhor, todo o sentimento de inveja que foi direcionado a ela. Que toda vibração de escassez, de fracasso, de dor e humilhação se transforme agora em fé, abundância, vitória e alegria. Que a luz de Deus entre neste corpo, nesta alma e nesta mente, e que tudo o que não vem de Deus seja agora dissolvido. Eu declaro com fé que enquanto essa pessoa dorme, Deus está trabalhando em silêncio. Deus está limpando, restaurando, curando e abençoando você. Que o seu sono seja leve, que a sua alma descanse e que amanhã, ao abrir os olhos, você sinta que um novo tempo começou. Você dorme em paz. Toda a energia pesada foi apagada nesta noite.
seu corpo está protegido, seu espírito está purificado, a luz de Deus te envolve, os anjos de Deus te protegem, seus caminhos estão abertos, nada e nem ninguém pode prejudicar o seu crescimento, a sua expansão. Deus está com você. A inveja foi anulada e você dorme em paz, você dorme feliz, você dorme sabendo que de hoje em diante tudo se transforma para você positivamente. Deus amado, esta noite sagrada, eu ergo as minhas mãos, direcionando para essa pessoa que escuta a minha voz. Eu peço, Deus, que o Senhor envie o seu exército de anjos para visitar esta casa, este quarto, para visitar este coração. Que os seus anjos, meu Deus, comecem agora a limpar todas as energias ruins, que toda inveja, olho gordo, más intenções, pensamentos negativos, que tudo isso seja arrancado da alma dessa pessoa. Que toda vibração de destruição, medo ou tristeza que tenha sido lançada por palavras, pensamentos ou intenções, que seja tudo anulado pelo poder de Deus. Que um escudo de luz protetora se forme ao redor dessa pessoa, protegendo de falsos amigos, de inimigos declarados e inimigos ocultos, de gente que sorri por fora, mas que deseja o mal por dentro. Eu peço, Deus, que os teus anjos façam uma varredura espiritual neste lar, retirando toda a carga negativa, toda dor acumulada, todo trauma que ainda emana dor e repete padrões de sofrimento. Que toda a energia pesada acumulada nos ombros, nas costas, no coração, seja agora levada embora pelas mãos de luz dos seres celestiais que limpam, restauram e abençoam esta casa. Que os caminhos dessa pessoa que me escuta se abram definitivamente, que a prosperidade comece a fluir, que os milagres sejam ativados nesta vida. Senhor, meu Deus, passa na frente. Tira todos os obstáculos, desvie todo o mal, anule todas as palavras malditas lançadas contra essa pessoa. Apague, Senhor, todo o sentimento de inveja que foi direcionado a ela. Que toda vibração de escassez, de fracasso, de dor e humilhação se transforme agora em fé, abundância, vitória e alegria. Que a luz de Deus entre neste corpo, nesta alma e nesta mente, e que tudo o que não vem de Deus seja agora dissolvido. Eu declaro com fé que enquanto essa pessoa dorme, Deus está trabalhando em silêncio. Deus está limpando, restaurando, curando e abençoando você. Que o seu sono seja leve, que a sua alma descanse e que amanhã, ao abrir os olhos, você sinta que um novo tempo começou. Você dorme em paz. Toda a energia pesada foi apagada nesta noite. Seu corpo está protegido. Seu espírito está purificado, a luz de Deus te envolve, os anjos de Deus te protegem, seus caminhos estão abertos, nada e nem ninguém pode prejudicar o seu crescimento, a sua expansão. Deus está com você. A inveja foi anulada e você dorme em paz, você dorme feliz. Você dorme sabendo que de hoje em diante tudo se transforma para você positivamente. Deus amado, esta noite sagrada,
eu ergo as minhas mãos, direcionando para essa pessoa que escuta a minha voz. Eu peço, Deus, que o Senhor envie o seu exército de anjos para visitar esta casa, este quarto, para visitar este coração. Que os seus anjos, meu Deus, comecem agora a limpar todas as energias ruins. Que toda inveja, olho gordo, más intenções, pensamentos negativos, que tudo isso seja arrancado da alma dessa pessoa. Que toda vibração de destruição, medo ou tristeza que tenha sido lançada por palavras, pensamentos ou intenções, que seja tudo anulado pelo poder de Deus. Que um escudo de luz protetora se forme ao redor dessa pessoa, protegendo de falsos amigos, de inimigos declarados e inimigos ocultos, de gente que sorri por fora, mas que deseja o mal por dentro. Eu peço, Deus, que os teus anjos façam uma varredura espiritual neste lar, retirando toda a carga negativa, toda dor acumulada, todo trauma que ainda emana dor e repete padrões de sofrimento. Que toda a energia pesada acumulada nos ombros, nas costas, no coração, seja agora levada embora pelas mãos de luz dos seres celestiais que limpam, restauram e abençoam esta casa. Que os caminhos dessa pessoa que me escuta se abram definitivamente, que a prosperidade comece a fluir, que os milagres sejam ativados nesta vida. Senhor, meu Deus, passa na frente. Tira todos os obstáculos, desvie todo o mal, anule todas as palavras malditas lançadas contra essa pessoa. Apague, Senhor, todo o sentimento de inveja que foi direcionado a ela. Que toda vibração de escassez, de fracasso, de dor e humilhação se transforme agora em fé, abundância, vitória e alegria. Que a luz de Deus entre neste corpo, nesta alma e nesta mente, e que tudo o que não vem de Deus seja agora dissolvido. Eu declaro com fé que enquanto essa pessoa dorme, Deus está trabalhando em silêncio. Deus está limpando, restaurando, curando e abençoando você. Que o seu sono seja leve, que a sua alma descanse e que amanhã, ao abrir os olhos, você sinta que um novo tempo começou. Você dorme em paz. Toda a energia pesada foi apagada nesta noite. Seu corpo está protegido. Seu espírito está purificado. A luz de Deus te envolve. Os anjos de Deus te protegem. Seus caminhos estão abertos. Nada e nem ninguém pode prejudicar o seu crescimento, a sua expansão. Deus está com você. A inveja foi anulada e você dorme em paz. Você dorme feliz. Você dorme sabendo que de hoje em diante tudo se transforma para você positivamente. Deus amado, esta noite sagrada, eu ergo as minhas mãos, direcionando para essa pessoa que escuta a minha voz. Eu peço, Deus, que o Senhor envie o seu exército de anjos para visitar esta casa, este quarto, para visitar este coração. Que os seus anjos, meu Deus, comecem agora a limpar todas as energias ruins. Que toda inveja, olho gordo, más intenções, pensamentos negativos, que tudo isso seja arrancado da alma dessa pessoa. Que toda vibração de destruição, medo ou tristeza
que tenha sido lançada por palavras, pensamentos ou intenções, que seja tudo anulado pelo poder de Deus. Que um escudo de luz protetora se forme ao redor dessa pessoa, protegendo de falsos amigos, de inimigos declarados e inimigos ocultos, de gente que sorri por fora, mas que deseja o mal por dentro. Eu peço, Deus, que os teus anjos façam uma varredura espiritual neste lar, retirando toda a carga negativa, toda dor acumulada, todo trauma que ainda emana dor e repete padrões de sofrimento. Que toda a energia pesada acumulada nos ombros, nas costas, no coração, seja agora levada embora pelas mãos de luz dos seres celestiais que limpam, restauram e abençoam esta casa. Que os caminhos dessa pessoa que me escuta se abram definitivamente, que a prosperidade comece a fluir, que os milagres sejam ativados nesta vida. Senhor, meu Deus, passa na frente, tira todos os obstáculos, desvie todo o mal, anule todas as palavras malditas lançadas contra essa pessoa. Apague, Senhor, todo o sentimento de inveja que foi direcionado a ela. Que toda a vibração de escassez, de fracasso, de dor e humilhação se transforme agora em fé, abundância, vitória e alegria. Que a luz de Deus entre neste corpo, nesta alma e nesta mente, e que tudo que não vem de Deus seja agora dissolvido. Eu declaro com fé que enquanto essa pessoa dorme, Deus está trabalhando em silêncio. Deus está limpando, restaurando, curando e abençoando você. Que o seu sono seja leve, que a sua alma descanse e que amanhã, ao abrir os olhos, você sinta que um novo tempo começou. Você dorme em paz. Toda a energia pesada foi apagada nesta noite. Seu corpo está protegido. Seu espírito está purificado. A luz de Deus te envolve. Os anjos de Deus te protegem. Seus caminhos estão abertos. Nada e nem ninguém pode prejudicar o seu crescimento, a sua expansão. Deus está com você. A inveja foi anulada. E você dorme em paz, você dorme feliz, você dorme sabendo que de hoje em diante tudo se transforma para você positivamente. Deus amado, esta noite sagrada, eu ergo as minhas mãos, direcionando para essa pessoa que escuta a minha voz. Eu peço, Deus, que o Senhor envie o seu exército de anjos para visitar esta casa, este quarto, para visitar este coração. Que os seus anjos, meu Deus, comecem agora a limpar todas as energias ruins. Que toda inveja, olho gordo, más intenções, pensamentos negativos, que tudo isso seja arrancado da alma dessa pessoa. Que toda vibração de destruição, medo ou tristeza, que tenha sido lançada por palavras, pensamentos ou intenções, que seja tudo anulado pelo poder de Deus. Que um escudo de luz protetora se forme ao redor dessa pessoa, protegendo de falsos amigos, de inimigos declarados e inimigos ocultos, de gente que sorri por fora, mas que deseja o mal por dentro. Eu peço, Deus, que os teus anjos façam uma varredura espiritual neste lar, retirando toda a carga negativa, toda a dor acumulada,
todo trauma que ainda emana dor e repete padrões de sofrimento. Que toda a energia pesada acumulada nos ombros, nas costas, no coração, seja agora levada embora pelas mãos de luz dos seres celestiais que limpam, restauram e abençoam esta casa. Que os caminhos dessa pessoa que me escuta se abram definitivamente, que a prosperidade comece a fluir, que os milagres sejam ativados nesta vida, que a luz de Deus entre neste corpo, nesta alma e nesta mente, e que tudo o que não vem de Deus seja agora dissolvido,